Nessa videoaula, o que nós vamos fazer será pegar a tabela os dados que nós extraímos das tabelas e construir uma nova tabela e deixar aqueles dados armazenados em uma tabela separada, que isso aqui vai facilitar para nós para fazermos as análises depois. Então, o que nós fizemos até agora fizemos várias funções, fizemos esse select, então esse select está buscando todos os dados que nós vamos usar, os dados aqui dos 1000 clientes. Porém, aqui ele está num select em memória, então dependendo do tamanho da base de dados, se você tem muitos registros, pense em um mercado, uma loja muito grande, isso aqui pode demorar para executar. Então, aqui eu tenho 1000 registros só, ele é praticamente instantâneo para carregar. O fato é que às vezes nós precisamos carregar toda vez, precisar carregar esses dados em memória e executar todas essas funções, que veja que tem vários selects, subselects e vários comandos que são rodados aqui em cada uma dessas funções, e pode demorar bastante mesmo. Então o ideal é nós criarmos uma tabela separada, somente para armazenar esses dados. Geralmente, às vezes, dependendo das empresas, elas até fazem um novo banco de dados, que seria já parecido com o conceito lá de Data Warehouse, fazer uma nova base de dados só para você colocar esses registros novos, então para não misturar o que é base transacional e o que é base de dados para análise. Então o que nós vamos fazer agora vai ser criar uma tabela aqui mesmo, então nós não vamos criar uma nova base, vamos criar uma nova tabela aqui para armazenar esses dados. Então vamos fazer aqui, ó, um create table, vou chamar aqui pessoas análise ou pessoas classificação, que é o nosso objetivo, é classificar os clientes, e aqui adicionar os campos. Então vamos colocar lá. Primeiro vai ser aqui o gênero, que nós sabemos aqui que é um char1. A idade também vai ser um char, é só cuidar com o tamanho, char 5 posições. O estado civil também vai ser um char com aqui no máximo 10 posições. O próximo, dependentes. Dependentes, ele também aqui somente 3 posições no máximo. Aí se você achar estranho estar armazenando esses dados aqui como string, né, geralmente é assim que faz mesmo. Então, quando nós vamos trabalhar com base de dados para análise, principalmente Data Warehouse, você já estudou alguma coisa dessa área de Business Intelligence, então você não precisa respeitar muito não esse modelo transacional, relacional, quer dizer, as formas normais e tudo mais. Então a ideia é gerar uma tabelona assim, veja que eu nem coloquei chave primária, nem vou fazer uma chave primária nesse exemplo aqui, porque eu nem tenho identificador, né? Nota que não existe identificador nenhum aqui. Então é normal você fazer essa mudança aqui com string. Então vamos colocar aqui o salário, também vai ser um char. Vou colocar um char 10 aqui também. Residência, char 8. Veículo, char 3, que é somente sim ou não. E o perfil vai ser um char 5. Então, fechado aqui a tabela, vou executar o comando aqui. Então ele já criou. Vamos dar um refresh. Então, pessoas, classificação, já é uma nova tabela que já está aqui na nossa base de dados. Agora o que nós precisamos fazer é o seguinte, é pegar todos os dados dessa consulta e inserir nessa tabela aqui, nessa nova tabela. Então aqui eu tenho o comando aqui que eu posso fazer um insert junto com select. Então o que eu faço aqui, ó, insert into pessoas
classificação e rodo aqui tudo junto. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar, aqui é importante que precisa os campos estarem iguais, exatamente como nós definimos aqui. Então ele vai pegar todos esses campos que estão aqui e jogar nos respectivos campos correspondentes dessa tabela. Então se eu selecionar aqui, mandar rodar, ele gerou um erro aqui. Opa, aqui eu digitei errado, né? Pessoa classificação. Agora foi. Então, apareceu a mensagem ali. Então ele já rodou, já jogou todos esses dados lá. Para checar, vamos fazer um select asterisco from pessoas classificação. Rodo esse select e todos os dados já estão aqui. Então agora vai ficar bem mais fácil de manipular. Se quiser fazer algum tipo de somatório, alguma operação aqui, então fica fácil, não precisa eu ficar trabalhando direto com esse select em memória. Então eu uso isso aqui só para importar os dados. Só vamos checar, fazer um count, só para ter certeza que são 1000 registros. Então quer dizer que os dados já estão nessa tabela. Então a ideia de definir essa tabela, então geralmente como eu comentei em Data Warehouse, é feita a carga de dados, ou seja, carga do banco transacional para um modelo de análise. Então isso pode ser feito aí, talvez dependendo do cenário, diariamente, mês em mês, ano a ano. Então vai depender muito aí do perfil da empresa, quando que você vai fazer essa carga de dados. Então a ideia é você ter essas funções que nós fizemos aqui, ó, elas prontas, você ter um select desse, e toda vez que você precisa executar uma carga de dados, vamos supor que foi feita algum tipo de alteração lá na base de dados, e você precisa reexecutar essa carga de dados, então você pode fazer dessa maneira. Você pode fazer um gatilho, alguma coisa nesse sentido para disparar ou programar um evento aqui no próprio banco de dados para disparar de tempos em tempos. E inclusive você pode implementar alguma coisa no sentido de para evitar dados duplicados. Então, às vezes nesse caso é importante. Aqui, como eu falei, nós não estamos usando a chave primária porque não é o foco. O foco aqui do curso é nós trabalhar com essa parte mais operacional de carga de dados. Nós teria que ter uma chave primária aqui, né? Indicar o ID da pessoa para ver se essa pessoa já foi inserida ou não foi inserida, para você não acabar colocando dados duplicados na base de dados. E com isso fechamos mais essa videoaula, em que eu mostrei como criar a tabela e fazer a carga de dados, usando aqui aquelas funções, jogando para essa nossa tabela de pessoas, classificação, e essa aqui que vai ser a tabela que nós vamos estar utilizando no restante do curso. Então até a próxima aula.